você já deve ter visto em algum filme ou presencialmente a Times Square. Em Nova York. Aquelas luzes, ou o Réveillon, a contagem regressiva, não é? Na Times Square tem um prédio que, no topo desse prédio, algumas empresas divulgam os seus produtos mais importantes ou resultados mais impressionantes. E um belo dia, aparece uma brasileira no topo da Times Square. Dani Martins. Ela foi a principal vendedora de um produto que já já nós vamos saber qual é e que está aqui no Sofá do Interioriza para nos ensinar como nós podemos vender sem sofrer, Dani. Bem-vinda. Aplausos. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Bem-vinda, minha querida. Amiga, que honra estar aqui. Estou feliz. Você não é a maior vendedora do Brasil. Você é uma mulher inspiradora, uma mãe, não sei como é que ela dá conta. Tem uma legião de alunos que aprenderam muito contigo e também agora estão multiplicando tudo que você aprendeu. E quando nós nos aproximamos, agora em 2023, eu fiquei impressionada com a potência que tem dentro aqui desse corpinho, sabe, gente? E o quanto você pode nos ensinar. Quando nós falamos de venda, eu me volto por tudo que nós estamos vendendo o tempo inteiro. Ideias, né? Negociar, por exemplo, com o marido. Fala se não é vender, né, gente? Sua ideia e tal. Então, bem-vinda. Nós temos 30 minutos agora para você contar para a gente como é que você foi parar no topo da Times Square. Ai, meu Deus do céu. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Isa, pelo convite. Você é uma amiga que 2023 me deu de presente. Obrigada. A gente teve alguns momentos juntas Sim. já, se refletindo, conversando, falando sobre profundidade de assuntos que fazem diferença e trazem impacto na nossa vida. Sim. Como mulheres, mães e empreendedoras e profissionais. E eu tô aqui para contribuir e inspirar, talvez, outras mulheres, outras pessoas, outros profissionais de vendas ou do mundo do empreendimento, para que as pessoas cheguem no topo que elas sonham, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Então, como que eu fui parar no topo da Times Square? Nunca imaginei que eu estaria no topo da Times Square. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você sonhou com isso? Eu sonhei quando passou a ser algo possível, depois de muitos anos, realizando uma atividade que eu fui me aprimorando e fui ficando boa e fui me diferenciando. Mas lá atrás, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, vivendo uma escassez absoluta, morando numa casinha de 2 cômodos, isso nunca passou pela minha cabeça. Como assim 9, 10 anos? Você já começou a estruturar? Não, eu digo assim, com 9, 10 anos, eu estava num momento de maior escassez, assim, da minha Sim. vida, né? Uma criança. Sim. A gente morava numa casinha ali de 2 cômodos, eu e minha irmã, meu pai e minha mãe. Eu já era uma menina sonhadora, mas eu não via perspectiva. Eu não via possibilidade de chegar num lugar mais distante naquele momento do que os meus pais. Eu sei, mas é uma criança, tudo bem, era uma criança sonhadora, mas não tinha muita perspectiva. Aí, com 15, eu já trabalhava numa lojinha. Eu ganhava R$270 por mês. Aí, quando chegou as férias, eu falei assim, gente, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro. Claro, preciso melhorar minha hora, né? Preciso melhorar, o que é isso? Eu já tenho 15 anos, né? Tenho que resolver alguma coisa, preciso ajudar a minha família, pagar um dentista, fazer alguma coisa. E aí eu fui vender na rua. E peguei uns kits de revista, de colorir, e fui na rua vender por R$5. Então, R$3 ia para ajudar uma instituição de criança com câncer, R$2 ficava para mim. E eu fiz aquilo relativamente com uma certa facilidade. Então, eu saía, fazia chuva, fazia sol, botava 20 kits nas costas, na mochila, ia para os comércios, pegava o guia. Lembra daquela época que tinha guia? Porque não existia o Waze, nada disso. Era guia. Então, eu pegava o guia, meu pai me ensinou a ler. Eu olhava... Guia de ruas, guia né? Guia de rua, aquele livro. Então, dentro da mochila tinha as revistas e o guia, né? Só quem é de São Paulo, tá, gente? São Paulo desse tamanho. Pode ser que na sua cidade seja menor, mas era um guia aqui de São Paulo desse tamanho. Era uns 5 quilos só de guia, né? Total. Beleza. Ia para as regiões, descobria os ônibus, pegava e ia vender as revistinhas. E ali, em 2 horas, eu vendia os 20 kits e ganhava R$40. E aí eu falei, poxa, em 10 dias eu ganhei 400. E eu trabalhava o mês inteiro, o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde para ganhar R$270. Eu falei, tem alguma coisa diferente em vendas. Mas eu não enxergava como uma profissão. Eu enxergava como uma atividade que eu fiz naquele momento para suprir uma necessidade imediata. Tá. E foi passando o tempo. Aí eu falei, agora eu quero ser enfermeira. Eu quis ser tudo menos vendedora. Mas aí, com 19 anos, eu descobri que tinha um talento
e que existia uma possibilidade de prosperidade nesse caminho. Foi aí que eu ingressei mesmo e falei, quer saber? Eu vou construir a minha jornada como vendedora, não sei onde isso vai dar. Bom, trabalhei numa empresa, fiquei até 26 anos nessa empresa, entrei como uma vendedora ganhando um salário mínimo, saí dela ali como sócia da área comercial, treinando outras pessoas, e aí recebi uma proposta para trabalhar na Prudential, que é uma empresa que vende seguro de vida. Uma das maiores do mundo, uma referência. E aí, um pouquinho antes desse convite, eu fui para Nova York, a primeira vez. Primeira viagem internacional. Eu e meu marido, já era casada, os dois novinhos, e a gente foi para lá. Muambá, né? Porque não tinha tanto dinheiro. Muambá traduz. Muambá é assim, mochila nas costas, pega o pior hotel. Econômica. Modo ultra econômico. Exatamente. Sim, porque o econômico já é como a gente costuma viver, mas ultra econômico não, ultra né? econômico. Vou te contar 2 coisas dessa viagem que vai te fazer entender manda bala, o nível de economia do negócio, que não foi brincadeira, não. Bom, chegamos lá, a gente queria ficar perto da Times Square, porque meu sonho era conhecer a Times Square. Isso quando eu tinha 26 anos. Quando a gente chegou, a gente pegou o pior hotel que tinha, que era o mais barato. Era tipo $90 a diária, assim, na época. Só que a gente passou 3 dias sem água quente para tomar banho. E era inverno. Então, você imagina. Que gostoso! Foi maravilhoso. Mas vocês eram jovens, né? Não, jovens. Então, a gente dormindo superou, bastante tá juntos, tudo certo. Né? Mas, assim, pobreza, Isa. Assim, uma coisa incrível. Aí, a gente não podia comer em restaurante todos os dias. Então, a gente comprava uns lanchinhos, levava pro quarto de hotel. E a gente fazia ali uns lanchinhos. Não tinha geladeira, mas estava muito frio. Então, a gente colocava as coisas de geladeira perto da janela. Porque ficava geladinho. Sim. E fazia um misto quente ali no ferro de passar roupa, sabe? Desliga o ferro, limpa ele. Pão, queijinho. Maravilhoso. Breaking news. Para dica, tudo. hashtag Para tudo. Dica. Misto quente com ferro de passar roupa? Incrível, né? Você coloca um papel alumínio. Como é que eu nunca pensei nisso? Você limpa, coloca um papel alumínio. Gente, maravilhoso. Tinha torradeira? Não tinha. Tinha tudo? Não tinha. E tava muito frio. A gente queria comer um negocinho quente. O que a gente fazia? Misto quente. Assim. Adorei. Não é ótimo? Tá. Beleza, essa foi... Ultra econômica. Quando eu cheguei lá, que eu olhei pro topo da Times Square, eu falei, gente... Que coisa, né? Que lugar é esse? O que é isso e tal? E aí, logo depois que eu voltei de lá, que eu recebi o convite, eu vi que era da Prudential, né? Eles anunciam de forma vitalícia nesse lugar. Aí, quando eu cheguei e eu vi que os campeões... uma vez por ano era escolhido um campeão e o critério era extremamente exigente, eram mais de 1.000 vendedores. Esse campeão apareceu no topo do Times Square. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Bom, entrei. Pausa. Deixa eu tomar uma água. Toma uma água. Ou seja, a Dani, a pequenina, 15 anos, 19, 20 e poucos anos, já estava trabalhando bastante numa empresa, foi para Nova York, era o sonho seu e do seu marido, chegaram lá, ainda não existia Prudential na história. Não, na Você minha, entrou na Times Square, falou, nossa, que lugar legal. Aí você viu ali no topo. E você pensou ali já alguma coisa relacionada? Eu só falei, não? nossa, que incrível, né? Porque que legal. lá é tudo muito impressionante, Okay, né? Sim. E aí, logo na sequência, quando eu cheguei... Quando você volta pro Quando Brasil... eu volto, exato. E aí eu recebi o convite para entrar nessa empresa e tal. E aí eu vi que era a empresa que estava lá. Uau! Então eu falei, nossa, gente, essa empresa é muito grande. Acho que agora é minha hora de arriscar. O quê? Vender seguro de vida é a coisa mais fácil do mundo. Vou vender. Quebrei a cara, claro, no começo. Mas depois deu certo. Fala mais pertinho do microfone, porque tá ficando quente a história. Tá ficando animada. Aí você entrou e foi difícil no início. Como é que foi? Foi. Assim, ó... eu tenho uma filosofia que foi algo que eu vivi, que vendas é capaz de tirar as pessoas da sobrevivência e levar as pessoas para a prosperidade. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu saí da sobrevivência e cheguei na prosperidade através das vendas. E embora eu tivesse o talento, porque sim, existe o talento nato, a gente consegue saber se as pessoas têm e como que é isso, ele não foi suficiente para me fazer chegar no topo. Ele Só estava o talento. lá. Tá. Só o talento não foi. Ele estava lá. Mas ele não foi suficiente. Eu cheguei até certo ponto com ele. Que é aquele sentimento que as pessoas têm de que o vendedor... É possível vender pela intuição. Porque se a pessoa fala bem, se ela comunica bem, se ela conecta bem, ela já é uma boa vendedora. Só que eu descobri na minha trajetória que isso não é verdade. E que isso te leva até um certo lugar. Mas que para você atingir o topo, para você se destacar mesmo, para você aprender... negociações de outro nível, atender públicos de outro nível e ter resultados de outro nível, você precisa ter um outro nível de conhecimento. Uau!
E aí, o que eu fiz durante esses 10 anos? Eu estudei muito. 3 coisas eu estudei. Eu estudei técnica. E Técnica de venda. Técnica de vendas. Tá, vou anotar aqui, tá, gente? Porque depois eu tenho que fazer um resumo. Lição de casa. Eu estudei técnica de vendas porque eu achei que eu era boa, porque eu ia muito bem na empresa anterior. E eu me deparei com algo difícil de vender. E que só a minha habilidade de persuasão ou a não minha era suficiente. Não era suficiente. Olha que interessante. Aí eu falei, bom, isso não é suficiente, eu preciso aprender mais técnica, eu preciso dominar mais técnica. Eu fui estudar técnica. E junto da técnica eu estudei comportamento humano. Tá. O perfil das pessoas e como as pessoas agem e reagem diante de um momento de compra. E já entra junto com isso a neurociência, que é como o cérebro funciona na hora de comprar. E esses estalos foram me dando, e isso acontecia quando? Quando eu estava no vale, né? Ninguém pensa em, eu vou estudar, eu vou me aprimorar quando tá tudo maravilhoso. Porque você já tá bem. É muito difícil. São raras as pessoas que estão muito bem e querem continuar estudando, se aprofundando e se tornando mais excelentes naquilo. Então, geralmente, quando eu chegava num vale e num lugar que eu precisava sair, porque chegou numa limitação ou técnica ou emocional, eu falava assim, nossa, o que eu preciso fazer para sair daqui? Perfeito. Então, esses vales que aconteceram me trouxeram esses 3 pilares, que foi o que eu me dediquei muito nos últimos 10 anos. Técnica de venda, comportamento humano e neurociência. Emocional. Gestão emocional. O comportamento humano entra junto de neurociência, né? Então, é técnica avançada, gestão emocional e neurociência que entra junto, comportamento. E o perfil das pessoas. E isso começou a dar um diferencial muito grande. Então, muito mesmo. Assim, eu comecei a fazer negócios melhores. Aí aquilo que estava difícil vender ficou fácil? Ficou muito mais fácil. Não vou dizer que ficou fácil, mas ficou menos difícil. Uhum. E depois eu fiquei quase 10 anos nessa atividade 100% do tempo, vendendo seguro. Até que eu cheguei no topo da Times Square, né? Então, teve toda uma trajetória, toda uma caminhada. Mas teve um momento que caiu uma ficha muito grande para mim. E é o que eu tenho falado no mundo para as pessoas. Tá. Que o grande vendedor, quando ele é muito bom, ele vende qualquer coisa. Fala ali para aquela câmera, fala. O grande vendedor, a pessoa extraordinária em vendas, ela vende qualquer coisa. E sabe quando eu cheguei a essa conclusão? Quando eu estava diante de uma negociação muito difícil, de um contrato alto, e ela saiu exatamente como eu tinha planejado. Porque eu me preparava para as reuniões. Então, eu saí de vender revistinha de R$5 e vendi contratos de 30 milhões de reais de seguro de vida. Como que no Brasil, um país que tem uma limitação ainda cultural sobre a importância das pessoas se protegerem e pensarem nos seus patrimônios, nos seus filhos e tudo, como que no Brasil as pessoas compram seguros milionários? Então, isso era um tabu na época. Existia um tabu quando eu falei, gente, vai chegar um momento que a gente vai começar a fazer seguros milionários. As pessoas riam de mim. E eu falei assim, vai ter que acontecer para elas começarem a acreditar. E eu fui uma das primeiras que fechei contrato de 1, 2, 10 milhões. Perfeito. Então, só que eu me preparava para essas reuniões. Sim. Tinha reunião que eu me preparava 3, 4, 5 horas para uma reunião. Você estudava a pessoa, o mercado, todas as possibilidades. O cenário, o mercado, a necessidade dela, o que eu ia apresentar para ela, que dúvidas que ela poderia ter, quais são as objeções. Como que eu ia responder essas objeções, qual que era o perfil comportamental dela. Quais palavras eu devia usar, em que ordem deveria ser a minha apresentação, em que momento eu tinha que ficar quieta e perguntar, em que momento eu deveria afirmar. Porque vender é uma arte. É uma arte. Assim como um médico estuda para fazer a melhor cirurgia e dar uma possibilidade maior de vida para aquele paciente, um vendedor, para ser top e enriquecer através das vendas, ele tem que ser ultra especialista. E aí me caiu a ficha nesse dia. Eu estava nessa negociação e estava tudo sob meu controle. Assim, não que isso acontece sempre, mas eu entendi que eu avancei num grau tão alto, assim, de percepção sobre as possibilidades. Eu estava tão preparada que eu saí de lá falando assim, cara, incrível. Eu tô pronta para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Pode colocar o presidente da República na minha frente, pode botar um avião para eu vender. Eu tô pronta. E aí isso me destravou completamente. Essa destravada que a Dani está comentando, eu não sei se você já sentiu também em algum momento da sua vida, eu senti há pouco tempo. Porque à medida que você vai ampliando o seu repertório
e você vai vivenciando na pele aquilo que você até então só estava falando, você não fala só baseado em ideias, mas em cima de resultados. E aí muda tudo. Muda tudo. Quando você para de agir em cima de uma possibilidade e passa a agir em cima de resultado. Aí ninguém te segura. Por isso que você vai vender tudo. É porque o resultado traz autoconfiança. Exato. Só que a autoconfiança também traz resultado. Inclusive, eu falei isso semana passada. Eu falei, vender aumenta a autoconfiança. E a autoconfiança ajuda a vender. Ou seja, você precisa entrar num ciclo positivo de vendas. Essa história de você se conformar em ter 17 nãos para ter um sim, 18 nãos, porque a vida do vendedor é assim mesmo. É muito não para um sim. Haja resiliência. Por que não pode ser 17 sims para um não? Por quê? Então, eu sempre fui muito questionadora. Enquanto as pessoas se conformavam um pouco com as métricas da frustração, do tipo, é difícil mesmo. Eu falava É assim, assim não. mesmo. Não, mas não é possível. Não é possível que é tão difícil. Tem um caminho. Tem um caminho de alta assertividade. Eu não aceito esse monte de não. Eu quero ter mais sim do que não. Até que eu cheguei no momento de ter 78% de conversão. O que é isso? De cada 10 pessoas que eu falava, eu fechava quase 8. E aí, as pessoas comentavam, falavam assim, meu Deus, mas como isso? Ué, como? A primeira coisa que eu fiz foi questionar. Por que eu não sou obrigada a aceitar os nãos? Da onde vêm os nãos? Vem da prospecção errada que eu fiz, veio da abordagem errada que eu fiz, veio da falta de um diagnóstico adequado que eu fiz, veio de eu falar demais e não ouvir o cliente, veio de uma série de coisas no processo de vendas que aumentaram a minha chance de fracasso, por conta de uma incompetência minha. Então, o que eu disse? Eu não aceito os nãos, eu vou buscar o sim. E eu não gosto de frustração, porque a frustração desanima mesmo. Toma 10 nãos um atrás do outro. Pra onde vai sua autoconfiança? Pro chão. Agora, toma 10 sims. Meu amigo, você pode chegar na 11ª reunião, pode ser com a pessoa mais difícil do mundo. Você já vai chegar com outra Você vibe. já chega falando assim, meu amigo, eu sei quem eu sou, eu sei pra onde que eu vim, eu sei o que eu tô fazendo. E é o seguinte, você vai fechar comigo. Não tem como. Dani, eu fecho com você, pode me vender o que você quiser. O que você quer vender, eu compro. Vem, compra, me dá. Gente, autoconfiança. Jeb Blount fala, um autor que eu amo, que tem vários livros incríveis sobre vendas. Ele fala, autoconfiança vende tão bem quanto técnica. E eu comprovei isso. Autoconfiança vende muito bem. Nas centenas de alunos que eu tenho alunos extraordinários em técnica, mas eles têm baixa autoconfiança. Tem uma conexão e uma comunicação um pouco falha. Tecnicamente são excelentes, mas eles não rompem a bolha do resultado extraordinário. Não rompe. Vamos lá. Eu sempre tive muito problema relacionado à minha autoconfiança. A minha vida toda. Uhum. Eu entendo que eu vivi o que eu vivi para justamente eu descobrir quem realmente eu era, né? O que eu posso realmente fazer. Embora, por mais que eu tenha passado em lugares em que muitas pessoas podem até dizer, mas como? Que você não tinha autoconfiança quando você estava em tal lugar fazendo tal coisa? Sim. Né? Tinha momentos até que eu falava assim, teve uma vez eu falei para um chefe assim, eu sou uma fraude. Eu não sei fazer isso que vocês acham que eu sei fazer. E eu já estava fazendo já há muito tempo. Né? De onde você acha, então, Dani, que... por que nós temos tanta dificuldade em construir, em nutrir essa autoconfiança? Você descobriu isso com as técnicas de venda. Uhum. São só com técnicas de venda ou eu, como indivíduo, preciso começar por onde? Tá. Tem duas coisas, eu acho, que são A me mapear. fundamentais. Tem duas coisas que são fundamentais. Primeira coisa, quando a gente tem medo de alguma coisa e a baixa autoconfiança, ela gera o medo. Gera o medo. Você está com baixa autoconfiança, você vai ter que subir para fazer uma palestra. O que você sente? Medo. Na grande maioria das vezes, o medo é falta de preparo e de conhecimento. Sim. Porque se você busca isso, quanto mais preparado você tá e mais conhecimento você tem, menos medo você tende a sentir. Perfeito. Então, isso é uma coisa. Isso está relacionado à parte consciente, talvez, da nossa mente. Porque daí eu busco conhecimento, eu busco ficar competente, automaticamente a minha autoconfiança levanta. Só que tem uma coisa que está na mente inconsciente, que é a construção da nossa autoconfiança desde o útero da nossa mãe. Sim. Essa construção... Toma uma aguinha, Dani. O ar tá Peraí. gelado para você? Não. Eu tô sentindo que tá um pouquinho gelado, talvez. Dá para aumentar um pouquinho, Fiquem à meninas? vontade, para mim tá tranquilo. Então, essa construção da autoconfiança está relacionada a 3 coisas que aconteceu com a gente, desde o útero da nossa mãe até os 12 anos de idade. Vamos lá. Atenção, breaking Atenção, news. breaking Agora news. vem uma parte muito importante. Muito importante. E por que eu me aprofundei nisso? Porque, abrindo um parênteses, porque eu tive que lidar comigo mesma, primeiro, e depois com centenas e milhares de alunos que tinham bloqueios
que por melhor tecnicamente que eles fossem, eles não conseguiam superar resultados melhores. E aí eu comecei a olhar para mim, comecei a me aprofundar e falei, não, existem questões emocionais que estão completamente relacionadas ao sucesso em vendas. Eu preciso entender qual que é a origem disso. E fui estudar isso. Então, essas construções da nossa visão sobre a gente mesmo, da nossa visão de identidade, porque daí se eu pergunto assim, a Isa é corajosa? A Isa é forte? A Isa é autoconfiante? A sua mente consciente pode responder uma coisa, mas você tem memórias. E quando você aciona as suas memórias, ela vai trazer para você a construção da sua identidade que foi formada pelas pessoas que cuidavam de você desde que você estava na barriga da sua mãe até os seus 12 anos de idade. E mais do que isso, pelo que elas falavam que você era. Entendi. 3 coisas aconteceu. O que você viu na sua infância, e a gente é capaz de absorver coisas inimagináveis na nossa infância. Os padrões ambientais, de comportamento, de família. O que você ouviu sobre você e o que você sentiu. Isso constrói a nossa memória de identidade. Então, se quando eu era criança, o meu pai dizia assim, filha, vai lá, você consegue andar de bicicleta. Sobe, levanta e vai. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu sei que você consegue. Pode ir. Ele tá falando assim para mim, você consegue, você é corajosa. Meu cérebro tá falando, eu consigo, eu sou corajosa, porque a maior autoridade da minha vida é quem cuida de mim quando eu sou pequeno. É como se fosse um Deus pra gente. Então, se ele tá falando que eu sou, eu sou. Agora, se ele fala assim, mas você não dá conta de nada, hein? Não dá conta nem de amarrar o cadarço, vem aqui que eu amarro pra você. Uau. O que ele tá falando pra mim? Não, você não dá conta. O que eu vou absorver e eu vou entender na minha vida? Eu não dou conta. E eu cresço uma pessoa que acha que não dá conta, que não é suficiente, que não é capaz. Então, tem 2 coisas que a gente tem que desconstruir e reconstruir na vida adulta. A primeira é identificar essa identidade que foi construída e, através de novas conexões neurais, reforçar aquelas que forem construídas de forma fraca. Então, se ele me falou que eu não era capaz, eu tenho que criar situações na minha mente para que a minha mente consiga, através da repetição e do impacto emocional, entender que sim, eu sou capaz. E trazer isso para a consciência. Essa é a primeira coisa. Só que isso não é suficiente também para ter sucesso. Porque você pode dizer, sim, eu sou capaz. Mas aí você não estuda, você não se prepara, você vai só no poder da intuição, só na sua vontade de vencer, de ser empolgado. Mas na hora do vamos ver, a técnica, o preparo não aconteceu. Aí você se frustra. E aí esse ciclo de... mas eu tenho vontade, eu tô trabalhando minha gestão emocional. O importante é ter pensamento positivo. O importante é você atrair, é ter energia certa. Só que aí você não tem preparo, você se frustra. Aí você volta pro seu ciclo anterior de falar, eu acho que eu não sou capaz mesmo. Por isso a importância de estudar. E a importância de se tornar excelente naquilo que você faz. E vendas é uma arte complexa, porque a gente vende para pessoas. E pessoas são complexas. Elas não são iguais. Não existe preto no branco, é uma escala de cinza. Porque cada pessoa tem motivadores, tem sentimentos, tem questões que a mente consciente e subconsciente dela vai avaliar na hora dela comprar uma xícara de R$5 ou na hora dela comprar um negócio de 50 milhões. Sim. Como que a gente faz essa arte, entende? Foi isso que mudou minha vida. Tenho certeza que você que está acompanhando a nossa conversa aqui já está mudando também algumas dinâmicas algumas ideias. E para mim ficou muito claro aqui, Dani, que quem virou o jogo foi você, no momento em que você começou a dizer o que eu fiz para ouvir o não. O que eu deixei de fazer para ouvir o não. E não aquele modo assim, porque a pessoa isso, o fulano, aquilo. E quantos de nós estamos atribuindo a nossa responsabilidade nos outros? Então, para mim, você me ganha quando você me diz assim, não, Isa, eu virei a chave quando eu reconheci o que eu deixei de fazer, eu fiz errado. Sabe o que eu comecei a fazer? Que fez muita diferença. 3 perguntas no final de todas as reuniões. Vamos lá. Anotem. Anotem isso. Vou anotar. 3 perguntas. E tem todo um fundamento neurocientífico. Essas perguntas não vai dar tempo de eu explicar aqui. No final de cada reunião? No final de cada reunião que eu fazia, quando eu entrava no carro, eu me perguntava 3 coisas. Primeira pergunta. O cliente gostou de mim? Ele gostou de mim? E aí alguém pode estar pensando assim, mas eu não tô ali para ele gostar de mim. Mas eu vou te falar uma coisa. A neurociência diz que se ele não gostar de você, a chance dele comprar é mínima. Boa! Porque essa é a primeira pergunta que o cérebro subconsciente do cliente faz quando ele está na frente de um vendedor. Gostei ou não gostei? Tá.
Eu gostei? Essa é a primeira pergunta. E dá para perceber se a pessoa gostou de você. A segunda pergunta, ele confiou no que eu disse e em mim? Ele confiou em mim e ele confiou no que eu falei? Ou seja, eu consegui levar o meu grau de credibilidade com esse cliente? Então, primeira pergunta, ele gostou de mim? A segunda pergunta, ele confiou no que eu disse e ele confiou em mim? Uhum. E a terceira pergunta, de 0 a 10, que nota eu me dou para minha performance técnica e comportamental nessa reunião? Acabou. Aí eu olhava e dizia, ele gostou de mim. É suficiente? Não, mas é muito importante. 2, ele confiou em mim? É muito importante, mas também não é suficiente. Porque ele pode confiar. Mas será que só a confiança que ele teve em mim vai fazer ele investir tudo que eu disse para ele investir? Não. Ele pode me achar uma pessoa de muita credibilidade, mas se eu não fui competente para ajudar ele a encontrar a dor latente dele ou o desejo ardente dele para ele tomar uma decisão consciente de compra e ele querer mais comprar do que eu querer vender, não adianta ele ter gostado de mim e ter achado que eu sou uma pessoa com credibilidade. Ele não vai comprar. Então, a terceira pergunta me mostrava assim, Daniele, de tudo que você está estudando, desde a prospecção até o fechamento, de neurociência, de perfil comportamental, de técnica de negociação, de tudo, baseado nesse padrão que você estabeleceu de excelência, que nota de 0 a 10 você dá para sua competência nessa reunião. E aí, a minha nota, no começo não era muito boa, depois ela foi melhorando, e eu cheguei a ter reuniões que eu falei, cara, eu me dou 10. Não teve falha. E o cliente falava isso no final. 2 coisas começaram a acontecer. A minha nota começou a subir. A sua própria, né? Sua autoavaliação. A minha autoavaliação. E eu sou crítica, então eu não passava pano. Eu falava, eu errei aqui. Eu errei aqui. Só que por que eu sabia que eu tinha errado? Olha que coisa interessante. Porque eu sabia qual era o padrão da excelência. Se eu não tivesse estudado, como é que eu saberia onde que eu errei? Você ia provavelmente colocar a culpa no outro. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não sei onde eu errei. Não vendi. Mas esse cliente também é complicado, né? Cliente chato. Nossa, exigente demais. Mas nossa, perguntou muito. Nossa, nem quero esse cliente pra mim. Por quê? Porque você tá sendo incompetente de saber lidar com aquele cliente. Os meus clientes mais difíceis foram os que fecharam os contratos mais altos e os que mais me recomendaram depois. Porque é óbvio que quem tem mais dinheiro é mais criterioso. Ou você acha que a pessoa que compra uma xícara de R$5 vai usar o mesmo critério de decisão para comprar um negócio de 50 milhões? É claro que não. Você vai comprar um negócio de 50 milhões, você não vai ler o contrato? Você não vai ler a linha, a vírgula? Lógico que a gente é mais chato. E aí vai muito da semântica, né? Chato ou respeitoso? Respeito consigo. Com ele mesmo. Respeito com o seu dinheiro, com o seu tempo que você levou para ganhar aquele dinheiro. Gosto muito disso, Dani, que você está trazendo. E, assim, é só uma degustação de tudo que você pode aprender com a Dani Martins. Antes da gente encerrar, você falou aqui dor latente ou desejo ardente. Mulher, isso dá tema até de música. Dá. Você está vivendo uma dor latente ou um desejo ardente? Toda pessoa compra por essas 2 razões. Ou por uma dor ou por um desejo. Pode pensar em tudo que você compra. Ou tem uma dor ou tem um desejo. Ou uma dor que você quer resolver ou um desejo que você quer realizar. Quanto mais latente for a dor ou mais ardente for o desejo, mais rápido você vai tomar a decisão de compra. Se for uma dorzinha, você não vai no médico, né? Você fica ali em casa, né? Aguentando, segurando. Mas se for aquela dor, você corre pro médico para pedir uma solução. E se você tem um desejo? Eu tenho um desejo, mas assim, não é uma coisa. Mas não, se você tem um desejo, né? É um sonho, é uma coisa muito grande, é uma coisa que você acorda e dorme pensando, é latente. Então, você é ardente, quer dizer. Então, você vai e o seu ciclo de decisão de compra é curto. Só que olha que incrível. Você acha que os clientes sabem? Primeiro, geralmente eles não sabem nem a dor, nem o desejo. Você quer dizer, né? Nós, clientes. Nós, clientes. Nós mundo. Geralmente, ele tá tampado. Quando a gente fala assim, o vendedor inteligente, ele ajuda o cliente a descobrir a dor ou o desejo. Descobrir é tirar o que está coberto. Tá lá dentro. Você levanta. E quando você levanta, você faz ele refletir. Porque talvez hoje a dor seja pequena, mas se ele não resolver o problema hoje, lá na frente a dor vai ser muito maior. É aí que a gente entra com as técnicas de perguntas. E eu vou fazendo perguntas para trazer reflexão consciente para a mente consciente dele. Para ele entender que hoje ela pode ser pequena. Mas se ele não resolver, isso pode se tornar algo grande.
Então, essa dor que seria grande lá na frente, eu antecipo ela e eu falo assim, que tal tomar uma decisão agora para resolver essa dor? E assim, quais alternativas você tem para resolver isso? E como que a minha alternativa pode ser a melhor solução que você precisa para esse momento? Isso é para dor. E desejo a mesma coisa. Desejo, você deseja isso. Por que você acha que você só pode realizar isso ali na frente? Por que não pode ser hoje? E se fosse hoje, como você se sentiria? Então, você faz as coisas ficarem mais intensas. Aí que tá. E você não faz isso através de afirmação. Você não fala para o cliente o que é. Você pergunta para ele falar. E neurologicamente, isso acontece um efeito completamente contrário na mente dele. Porque enquanto você afirma, ele está lá na mente dele arrumando um monte de argumentação para justificar por que a sua afirmativa não está certa. Exato. Mas quando você pergunta, ele vai tentar buscar a resposta. Faz parte do cérebro, ele vai buscar a resposta. E aí isso traz para o consciente. E aí aquela decisão que, nossa, sua venda, você leva 3 meses para fechar um negócio. Por que não pode ser 1? Por que com a técnica certa você não pode trazer essa latência, essa ardência e falar assim, pode ser hoje e pode ser agora? E termina e o cliente fala assim, incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente. Então, quando eu dava a nota, acontecia 2 coisas, que era o que eu estava falando. À medida que a nota ia aumentando, da nota que eu me dava, os feedbacks que eu tinha dos clientes iam na mesma medida. Então, chegou no final ali, quando eu estava já um pouco antes de eu ser campeã, eu já vinha com resultados muito fortes. Já tinha ficado várias vezes em 5º lugar do Brasil, competindo com mais de 1.350 pessoas altamente qualificadas. Então, eu já vinha com resultados muito fortes. O campeonato foi uma outra história que a gente vai ter que contar outro dia. Mas os clientes começavam a falar isso no final. Incrível. Tá muito claro para mim. Qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? O que eu faço? Onde eu assino? Bom, eu não sei você, mas Gente, eu aprendi 30 minutos é muito pouco. Mas eu aprendi um monte. Já Mas tô tá aqui maravilhoso. babando, assim, tipo, quando é a próxima turma que eu preciso aprender mais com essa mulher, né? Antes de você passar agora as considerações finais e sobre os seus cursos e tudo mais, quero te convidar para essa cerimônia das areias. Que lindo. Podia criar uma música, né, Ale? Cerimônia das areias. Só que é o seguinte, Dani, aprendi também com os últimos anos que a partir do momento em que eu escolho te ouvir, eu já não sou a mesma pessoa. E as nossas emoções se misturam. É impossível separar. Como as areias. Então, como o estado da arte, para mim, ela é a solução de estados ansiosos e estressantes, etc., estou propondo aqui uma cerimônia das areias em que você vai escolher uma dessas cores. Eu vou abrir aqui. Você vai colocar a quantidade que você quiser, desejando, intuindo algo para quem está nos acompanhando, a partir de tudo que você trouxe, nessas suas considerações finais, porque aí as areias elas vão se misturando, assim como as nossas experiências também vão ficando mais fortes. Ai, lindo. Qual Amei. cor que você escolhe? Pode ser as 3? Claro, Tá. você que manda. Eu quero Aí você pode de colocar um cada. pouquinho de cada. Posso? Claro. Ó, vou puxar um pouquinho o microfone para você. Tá bom. Põe aqui. Assim, né, diretor? Pronto. A gente falou de 3 pilares, né? Danada. E a soma deles vai dar uma coisa muito linda, que é o que eu vou finalizar aqui. Que é o que tá no meu coração para eu falar. Tá. Então, vou botar um pouquinho dessa, que representa o primeiro pilar. Então, técnica avançada, gestão das emoções. Olha que lindo. Não é? Gestão das emoções tem muito a ver com clareza, né? É. E o amarelo lembra o sol, que traz luz, clareza para as nossas emoções. E o rosa que eu amo, né? Que tá aqui na minha roupa, inclusive. Bom, 3. Tá aqui minha contribuição. 3 coisas. E a soma dessas 3 coisas traz o que eu chamo de prosperidade. Que não é riqueza. Dentro da prosperidade tem riqueza. Mas a riqueza sozinha é muito pobre. Então, a prosperidade, que é o que virou a minha missão de vida, que foi onde tudo isso me fez chegar, e não só a prosperidade do dinheiro, mas a prosperidade de aprender a ter chegado no topo sem abrir mão das coisas mais importantes da minha vida. Família. Isso aí tem tudo a ver com o que você fala, e por isso que eu amo o seu trabalho também, e sou uma grande admiradora. Que no meu caso é a família. A fé, porque eu conheci Deus com 9 anos de idade e tomei uma decisão consciente com 9 anos de idade de caminhar com Ele. E de Ele ser meu amigo, e de Ele ser meu sócio. E Ele ser a pessoa que, ainda que eu caísse, ou quando eu não tivesse gestão emocional suficiente para levantar, e eu passei por momentos difíceis, você sabe disso, Ele seria a pessoa, o pai que estaria ali
além da minha família, que também está do meu lado, para me levantar e para me tornar forte mais uma vez, para eu poder continuar. Então, essa prosperidade, que entra a financeira também, tudo, é a plenitude que todo ser humano foi criado para ter. E as pessoas que não têm é porque elas estão disfuncionais. Todo mundo foi criado para abundância. Todo mundo foi criado para abundância. Todo mundo foi criado para ter prosperidade, para ter felicidade, para ter uma família incrível, para ter um relacionamento incrível com o Criador, para ter saúde e para ter capacidade financeira de realizar os sonhos. E se você não está alcançando isso, existe alguma coisa disfuncional. Mas tem uma notícia boa. Que está acessível para todo mundo. Dá para aprender. Dá para aprender. Então, nessa minha jornada, que eu fui alcançando essas coisas, e obviamente sempre tenho que melhorar, não tenho uma vida perfeita, mas eu sou muito feliz com onde eu cheguei e onde eu vou chegar ainda, porque ainda tenho muitos sonhos. Só que eu decidi olhar para o lado, sabe? E falar, Times Square é incrível. É maravilhoso ter a minha foto lá. Mas quem mais que eu posso ajudar a chegar na Times Square? Quem mais? Quem mais deseja, talvez não fisicamente uma Times Square, mas quem mais tem um lugar que quer chegar? Quem mais também precisa de dignidade financeira para poder também dar uma escola excelente, como eu posso dar para minha filha? Sim. Quem mais tem sonhos para realizar, de conhecer lugares incríveis no mundo, que quando eu estava lá, eu falava assim, meu Deus, todo mundo merecia estar aqui. Todo mundo tinha que viver isso aqui. Isso aqui é muito bom. Então, passou essa a ser a missão da minha vida. Perfeito. Ajudar vendedores, times de vendas, empresas, através das vendas, de uma venda inteligente, eficiente, sair da sobrevivência e chegar no mais alto grau de prosperidade. E tem uma coisa muito importante para finalizar, que tem tudo a ver com a produtividade sustentável. Que quando a gente é eficiente, a gente nem precisa trabalhar tanto assim. Não é mesmo? E quando a gente não precisa trabalhar tanto assim, porque se eu sou eficiente, será que eu não consigo ser eficiente 8 horas por dia do meu dia? E às vezes produzir mais do que alguém que está trabalhando 20 horas? Nossa, aí já vai ser um outro podcast, Dani, do céu. Mas é isso. Porque elas vão falar das distrações, das técnicas. A eficiência ajuda... A eficiência, o conhecimento ajuda as pessoas a prosperarem, sem abrir mão das coisas mais importantes da vida e tendo uma produtividade sustentável. Olha só! Dani, é por isso que eu sou apaixonada por você. Você fala com o mesmo entusiasmo que eu das coisas que nós fomos descobrindo, experimentando com humildade, olhando para o lado, como você falou, opa, onde eu aprendo aqui? Como é que eu posso melhorar ali? Sempre. Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Isso é autoconhecimento puro. Sim. Minha querida, muito obrigada. Isa, amei. Muito mais prosperidade para você. Para quem quer continuar seguindo você, te acompanhando. No Instagram, Dani Martins Pro. Lá tem muitos conteúdos sobre vendas. Eu falo assim, Dani, eu não tenho dinheiro. Você não tem desculpa para não se desenvolver. Porque o que tem de conteúdo gratuito maravilhoso que a gente coloca para essas pessoas é incrível. Mas o que eu não quero que essas pessoas parem aí. Eu não tenho condições, Dani, de fazer o que você está falando, de estudar. Então, começa pelo gratuito e melhora. Só que depois você vai ter que encontrar um outro nível. E quanto maior o nível de conhecimento, maior o nível de prosperidade. Então, a gente tem educações continuadas, programas dos mais completos do Brasil, de vendas, neurociência, gestão emocional. Temos neurocientistas junto do time. A gente tem uma estrutura incrível. Então, que sucesso! Espero tê-los perto de nós. Como é que é? Riqueza sem prosperidade é pobreza? Tem riqueza dentro da prosperidade. Só que a riqueza sozinha é muito pobre. Entendeu? Porque a prosperidade é muito mais do que só ter dinheiro. Dor latente, desejo ardente. Se você ainda não sabe reconhecer isso, naquelas pessoas que você quer oferecer algo, aprenda mais com a Dani, tá? Deixe seu comentário aqui, compartilhe com quem você quer bem. Esse é meu único pedido. Espero que tenha feito sentido pra você, assim como fez pra mim. Dani, estamos juntas, tá, minha querida? Juntas. Obrigada. Até Forever, breve. pra sempre. Obrigada, até gente. Mais, foi até uma o honra. próximo. Tchau, tchau.